Nem Bolsonaro nem Lula. No dia em que os brasileiros vão às urnas para escolher quem governará o país nos próximos 4 anos, este jornal se considera no dever de recomendar que os eleitores rejeitam tanto o atual presidente Jair Bolsonaro como o petista Lula da Silva, que pretende voltar ao poder depois de 12 anos. Ao contrário do que ambos querem fazer parecer, ainda estamos no primeiro turno, ou seja, há vários outros candidatos, alguns segmentos melhores que Bolsonaro e Lula, que cada um à sua maneira violentam vários dos principais que orientam o Estadão há mais de um século. Além de ter gestado um governo conflituoso, irresponsável e desastroso, Jair Bolsonaro ameaçou de forma reiterada o processo eleitoral e ainda tentou envolver nossas manobras das Forças Armadas. Na semana voltou a pôr em dúvida se aceitará o resultado das urnas. Não há como tolerar esse tipo de atitude. Em razão de seus firmes princípios republicanos e democráticos, o jornal chegou a exibir em 2000 a cassação do então deputado Jair Bolsonaro, que havia ultrapassado todos os limites do decoro e da decência ao defender o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso. O editorial Dejetos da Democracia, 8 de janeiro de 2000, não há dúvida, não deixa dúvidas. Figura dessa espécie que envergonha a instituição parlamentar em qualquer lugar do mundo dela tem que ser expelida num processo natural de limpeza, pois a democracia tem que saber administrar com tranquilidade o escoamento de seus dejetos. Ao ser poupado pelos seus pares, Bolsonaro entendeu que não precisa respeitar nenhum limite, nem legal, nem político, nem moral, e foi em cima dessa ideia que se lançou à presidência em 2018 como candidato antissistema. Vitorioso, rapidamente mostrou aquilo que já devíamos, isto é, sua absoluta incompatibilidade com a chefia do Executivo Federal por qualquer ângulo que se avalie. Como se isso não bastasse, recai sobre o presidente e sua família suspeita de rachadinha, lavagem de dinheiro e uso de órgãos estatais em benefício próprio, suspeitas que essas nunca foram esclarecidas. A presidência da República exige outra patamar moral e cívico. A rejeição a Jair Bolsonaro, no entanto, não segue os olhos deste jornal. As contradições, fragilidades e imposturas da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT reproduziu a mais grave crise moral e política e econômica da história recente do país. Não reconheceu suas responsabilidades e agora deseja voltar ao poder e vender a falácia de que isso depende da manutenção da democracia no Brasil e da redenção dos pobres. É o lulopetismo em estado puro. Ora, o Lula da Silva, que hoje se apresenta como experiente artífice da reconciliação tão desejada pelos brasileiros, é aquele líder cujo partido hostilizou todos os governos aos quais fez oposição. Jamais reconheceu os méritos dos articuladores da estabilização da economia dos anos 90 e sabotou os esforços para estabelecer a responsabilidade fiscal. O Lula, que se declara inocente em relação a graves denúncias de corrupção, como se fosse a alma mais honesta do mundo, é o mesmo que até hoje foi incapaz de reconhecer os comprovados desvios de bilhões de recursos públicos durante o Lula, que se declara inocente em relação à grave denúncia de corrupção, como se fosse a alma mais honesta do mundo, é o mesmo que até hoje foi incapaz de reconhecer o comprovados desvio de bilhões em recursos públicos durante o governo petista, muitos quase ocorridos em suas barbas. O Lula, que hoje quer ser visto como o salvador da democracia, é o mesmo que nutre devoção religiosa às ditaduras cubanas e que é incapaz de condenar a tirania dos companheiros. Nicolás Maduro na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, além de defender sistematicamente a regulação da mídia, numa fantasia para seus desvaneios censórios. Assim, se toda votação
demanda seriedade, pode-se dizer que a de hoje requer especial sentido de liberdade e de responsabilidade. Os tempos atuais, demasiadamente conturbados, têm sido ocasião de acentuados oportunismos que depois cobram seu preço. Aos que têm tanto interesse em transformar essa eleição em um duelo asfixiante entre Lula da Silva e Bolsonaro, é preciso reafirmar e defender a Constituição de 1988, que consegue a liberdade política e pluripartidarismo. O eleitor não está obrigado a escolher entre dois candidatos que, eis a verdade inconveniente, não representam nenhuma solução para o país. Cada um a seu modo são a continuidade do atraso.